Oi, oi! Kellen Fernandes aqui e hoje nós vamos falar sobre divulgação em panfletos. Será que funciona? O que você acha? Então, gente, os panfletos, eles, eles são uma divulgação em papel, né? Você vai fazer uma entrega de um papel. Geralmente esse papel ele tem 10 por 15 de tamanho. E tem alguns menores, alguns maiores, mas a média geral é 10 por 15. Metade de uma folha A4. Então você faz esse papel e você entrega para as pessoas na rua. Isso é a panfletagem, é o panfleto. Funciona? Muita gente pergunta, funciona? Não funciona? Ou então fala assim, Kelly, isso não funciona, é um dinheiro jogado fora, R$ 150, tal, e não funciona. Funciona sim, gente. A gente precisa. Todos os tipos de divulgação, gente, funcionam. Só que tem uns que a gente consegue medir melhor, tem outros que a gente consegue medir menos. Então, tem uns que são mais apropriados para uma situação, tem outros que são apropriados para outra situação. Então, o panfleto, ele é apropriado para que situação? Essa é a pergunta chave, né? Panfleto é apropriado para divulgações de inaugurações. Por exemplo, você vai inaugurar uma loja. Você faz a panfletagem ali em torno do local para atrair essas pessoas, entendeu? Você tá participando de uma feira. É bom você ter panfletos lá para as pessoas que estão visitando essa feira. Você ter esse panfleto é interessante. Por exemplo, você tem uma loja dentro de um centro comercial, dentro de um shopping, alguma coisa assim. Então você faz uma panfletagem fora desse shopping, onde as pessoas estão passando para entrar. E aí, quem sabe essa pessoa vai até a sua loja, se interessa e tal. Então o panfleto funciona, tá? É uma mídia que funciona e é interessante você utilizá-lo nesses momentos, tá? Inaugurações e tal, como eu disse. Agora, o que a gente tem que pensar é o seguinte: o que faz uma pessoa parar a vida dela para olhar um panfleto? É isso que a gente tem que pensar. A gente tem que ter algumas dicas sobre isso. O panfleto, quando você entrega o panfleto, você tem 2 segundos, em média, de 1 a 2 segundos, para fazer aquela pessoa se interessar em ficar com aquele panfleto, em ler aquele panfleto mais a fundo e saber a mensagem daquele panfleto. Não é assim. Funciona mais ou menos assim. Você entrega o panfleto, a pessoa me entrega o panfleto, eu olho e, e tiro o olho. Então, se eu olhei, nesse momento que eu olhei, dei uma passada rápida de olho, eu me interessei pelo panfleto, eu vou guardar. Ou eu vou mais a fundo, vou olhar depois. Então, se eu não me interessei pelo panfleto, eu logo na sequência já vou jogar fora. Ou também, isso também tem a ver com o tipo de produto que está sendo oferecido no panfleto também. Mas a regra geral é essa. Então você precisa de 2 segundos para convencer a pessoa para poder ficar com o seu panfleto e ler ele melhor, ficar com ele, né, para poder ele talvez te procurar depois. Então o que tem que ter nesse panfleto? Muita gente faz panfletos com nome, logomarca e aquele monte de serviço que a pessoa presta, aquela coisa toda, né? Telefone, rede social e tal. Beleza. Cada um faz da forma que acha melhor. O que é interessante você pensar para o seu panfleto? Ele precisa ter as informações da sua empresa, ok, né? A empresa, logomarca, o telefone, as suas redes sociais, endereço, seja lá o que você achar melhor colocar. Beleza. Só que ele precisa ter uma proposta irresistível. Ele precisa ter alguma coisa interessante para poder fazer com que essa pessoa te procure. Não só divulgar o que você vende, as coisas lá no geral.
entendeu? Ele precisa ter alguma coisa tipo, leve esse panfleto e ganhe 20% de desconto. Alguma coisa assim, uma coisa louca que você criar, entendeu? Por exemplo, você faz uma promoção de um item que é muito diferente o preço, dá um desconto muito grande naquele item, então aí você faz uma propaganda daquele item da sua loja no panfleto também. Então você tem essas opções. Você precisa colocar as informações da sua empresa, o que você faz ou deixa de fazer. Porém, você precisa ter uma proposta irresistível naquele panfleto. Seja ela qual for, seja de desconto, seja de cliente amigo, não sei o que, fidelidade, alguma coisa você tem que fazer. Você tem que oferecer alguma coisa muito interessante naquele panfleto, tá? Para aquilo se tornar interessante para o possível cliente e ele vir a te procurar. E outra coisa também são as cores, né? Tem que ter uma harmonia nas cores. Quando tem muita coisa, tente escrever em tópicos. X, Y, Z. Por quê? Porque as pessoas fazem, de certa forma, uma leitura dinâmica. Elas olham rapidinho assim, entendeu? Então elas têm essa questão de olhar rápido, se interessar ou não. E é muito mais prático você fazer isso em forma de tópicos, tá? Isso aí você aprende em leitura dinâmica, eu tenho até indicação de um curso sobre isso, tá? Vou deixar abaixo aí. Mas, de forma genérica, você precisa colocar os dados da sua empresa, colocar as coisas que você vende, ter uma proposta irresistível neste panfleto e as cores harmônicas de acordo com o que você faz aí. Então, você precisa pensar nesses 2 segundos de visualização desse panfleto se essa pessoa vai se interessar por você ou não. E fazer essas divulgações próximo ao derredor onde você tá querendo buscar essa pessoa aí, tá? Para sua loja, para o seu estabelecimento. Então, o panfleto funciona, é um artifício para as pessoas estarem lembrando de você todo o tempo, tá? Muita gente vai jogar fora? Vai jogar fora, isso é fato. Só que, se você parar para medir em um evento específico você faz, em uma inauguração específica você faz, e você começa a divulgar a sua empresa de maneira mais profissional, tá? E aí você começa a buscar esses clientes, pedir para eles levarem esse panfleto, dar um desconto com o panfleto, faz alguma coisa nesse tipo, tá? E aí você vai ver um grande resultado. A gente aplicou muito os panfletos em algumas campanhas e deram muito retorno pra gente, porque muitas pessoas falaram muito bem do panfleto, falaram muito bem, levaram o panfleto de volta fazendo essa tática e deu muito certo, tá? Então eu fico por aqui e beijo, até a próxima!